Olá, pessoal. Na presente aula nós daremos prosseguimento à análise da junção PN e nessa nós iremos tratar das características tensão versus corrente, como é que se comporta uma junção PN quando é aplicada uma diferença de potencial entre os terminais dessa junção. Então, para isso eu vou colocar alguns slides aqui e a gente vai discutir em cima desses slides. Então, deixa eu fazer a transição aqui de apresentação. Espero que tenha funcionado, creio que sim. Então, essencialmente, o tópico fundamental aqui é a análise da característica I versus V, corrente versus tensão da junção PN. A essência do modelo é considerar novamente que a junção é feita através de uma superfície plana ideal, então uma idealização aqui do mundo real, e que a única transição que acontece, a única mudança que acontece é ao longo do eixo X, e que a corrente elétrica é transportada ao longo desse eixo. Então, a densidade de corrente na junção PN ela é dada através da somatória, né, da corrente de lacunas e da corrente de elétrons. Sempre é assim. E tanto a corrente de lacunas quanto a corrente de elétrons, ela é dada por uma superposição entre a corrente de deriva, a densidade de corrente de deriva, que depende essencialmente do valor do campo elétrico naquela posição do espaço, e a corrente difusional, essa que depende do gradiente de concentração. Então, só para lembrar a todos que no momento em que se forma uma junção PN, os elétrons migram para o lado P, porque tem um gradiente de concentração, as lacunas migram para o lado N, porque da mesma forma tem um gradiente de concentração, e forma-se um campo interno que é responsável por, em regime de equilíbrio, fazer com que essa corrente total aqui, na ausência de campos externos, ou seja, na ausência de potenciais elétricos externamente aplicados, seja zero. Então você tem zero, o que significa que há um contrabalanceamento entre as correntes de deriva e as correntes difusionais. Então, isso é o que acontece quando não há potenciais aplicados. Só percebam aqui, vale ressaltar sempre, né? A corrente de deriva depende da condutividade das lacunas, no lado em que você esteja considerando, né? Isso aqui é ponto a ponto do espaço. E essa condutividade depende do módulo da carga eletrônica, da mobilidade das lacunas, vezes a densidade de lacunas naquela região do espaço. Então, essa condutividade aqui, né, essa condutividade toda aqui, junto com esse fator P aqui, que é a densidade de lacunas, vezes o campo elétrico. Ao passo que a corrente difusional, a corrente de difusão de lacunas, depende do quê? É menos porque vai no sentido contrário ao do gradiente, da derivada, portanto, em relação à posição da densidade de lacunas, menos o gradiente, vezes a carga das lacunas, que é o módulo da carga eletrônica, é uma carga positiva, vezes a constante de difusão das lacunas no material. Já para os elétrons, nós temos a condutividade eletrônica, dada por esse produto aqui da carga eletrônica em módulo, vezes a densidade eletrônica vezes a mobilidade dos elétrons, o μ subíndice n, vezes a densidade eletrônica n. E aí, esse caso aqui depende essencialmente da concentração de elétrons. Ao passo que a corrente difusional de elétrons depende do negativo do gradiente da densidade eletrônica vezes a carga do elétron, que é negativa. Por isso o sinal fica mais aqui. Então, esse mais aqui vem de um menos menos, né? É o menos do gradiente e o menos da carga do elétron. Então, vezes o módulo da carga do elétron, vezes o coeficiente de difusão D. O que a gente precisaria resolver nesse problema, essencialmente? O N, o P
o E e, portanto, a densidade de corrente. Já se você conhece o P, o N e o E, todos em função de x, você conhece a corrente, naturalmente, nesse caso. O que acontece aqui, então? O problema do campo elétrico seria resolvido através dessa equação, que está rotulada pelo número 32, que é basicamente a lei de Gauss dependendo somente na direção x. E você teria, então, a divergência do campo elétrico, que nesse caso é igual à derivada de Ex em relação a x, igual carga eletrônica em módulo sobre a permissividade dielétrica do meio, vezes a distribuição de cargas. E nesse caso é o número de doadores que fica positivamente carregado naquele ponto x, menos o número de aceitadores que ficaram negativamente carregados naquele ponto x, mais as lacunas, menos a densidade de elétrons naquele ponto. É importante notar que no lado P, você vai ter muito aceitador e muita lacuna e quase poucos ou nenhum, praticamente nenhum elétron e nenhuma impureza doadora. Já no lado N, o que ocorre é o contrário, não tem aceitadores e as lacunas estão fortemente suprimidas pela presença da dopagem com as impurezas doadoras. As equações de continuidade da carga elétrica, nesse caso, são resolvidas no regime de equilíbrio, ou seja, no regime estático, onde você tem que, por exemplo, para a densidade eletrônica, nós temos essa equação de número 33 aqui, e ela diz o seguinte, olha, que a densidade eletrônica, a derivada temporal da densidade eletrônica é igual a divergência da corrente elétrica seria o negativo da divergência da corrente de elétrons dividido pela carga do elétron, por isso teria um menos menos de novo aqui, por isso fica mais. E menos, esse menos aqui vem do termo de recombinações, perdas de elétrons, etc., que se dá a partir de um valor N0, que é uma concentração de equilíbrio de elétrons. Tá? Na condição de equilíbrio, eu quero que a derivada temporal, o regime é estático e a condição de equilíbrio, eu quero que a derivada temporal seja exatamente igual a zero. A mesma coisa para a concentração de lacunas. Você vai ter a derivada temporal da densidade de lacunas igual ao negativo da divergência da densidade de corrente de lacunas. Nesse caso aqui eu tenho menos mesmo da divergência, eu vou dividir pela carga, porque aqui eu estou levando em conta em portadores por metro cúbico e não em coulombs por metro cúbico, essas equações. E aqui da mesma forma, menos o delta de lacunas em relação, dividido pela constante de tempo aqui. Ou seja, esse termo aqui é o quanto de lacunas tem em relação ao equilíbrio dividido pela constante de tempo das lacunas, né? Pelo tempo de relaxação das lacunas naquela região do espaço. Né? E, novamente, regime estático, derivada temporal é zero, por isso essa equação aqui tem que ser igualada a zero. São equações relativamente simples de resolver, porque eu sei quem é o Jn de x, ou seja, é dado por esta equação aqui. Eu sei quem é o Jp de x, é dado por essa equação aqui. E eu ainda vou fazer uma simplificação que vem do modelo de Shockley, que é dizer o seguinte, olha, quando você aplica uma certa diferença de potencial ao longo da junção, a densidade de corrente que flui pelo dispositivo é uma constante, independe de x. Então, o Jx total de x, que é dado pela soma de tudo isso aqui, ou seja, essa derivada, mais esse campo, mais essas concentrações que dependem da posição, várias coisas que dependem da posição, o resultado da soma disso tudo é que no somatório geral disso mais isso, em cada ponto do espaço, o valor é uma constante, que eu vou chamar de J0. Por isso, a derivada do Jx em relação a x, a derivada total do Jx total é zero.
É uma simplificação, mas que é bastante razoável, né? Você não está imaginando a princípio que ocorra acúmulo de cargas, exceto naquela região de carga espacial lá e tudo mais. Você está imaginando que não ocorra outro acúmulo de cargas ao longo da junção e que a corrente que flui é uma constante. É basicamente isso, corrente constante ao longo do material, ao longo do dispositivo, melhor dizendo. Bom, aí nós podemos dividir a junção em várias camadas. A região de depleção, que se localiza entre menos XP e mais XN. E nessa região aí você tem um campo elétrico interno bastante intenso, bastante elevado. Esse campo interno depende, como a gente viu na aula anterior, da dopagem do material, depende inclusive do potencial externo que é aplicado, podendo aumentar ou diminuir de acordo com o valor do potencial externo. Mas é uma região bastante difícil de avaliar, porque ali você tem elétrons, lacuna, corrente de deriva, corrente de difusão, processos de recombinação, porque está entrando elétron e lacuna quase simultaneamente ali. Então é uma região bastante complicada de ser analisada. Por outro lado, fora da camada de depleção, o campo elétrico ele varia bem mais suavemente do que dentro da camada de depleção. Se eu aplicar um potencial externo, uma diferença de potencial externo entre o lado P e o lado N, eu até posso supor, pela natureza unidimensional, efetivamente, desse problema, que o campo elétrico varia linearmente ao longo do dispositivo, mais ou menos, né, ao longo das regiões de interesse. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que uma vez aplicado um campo elétrico externo que seja mais ou menos constante ao longo do material, o campo externo, tá? Não o campo internamente construído. Se esse campo externo for mais ou menos constante, eu sei que no lado P, na região muito longe da camada de depleção, o que eu vou ter, vejam só, a corrente no lado P, longe da camada de depleção, se dá por termo de deriva mais termo difusional. Só que o termo difusional, ele depende de que haja um gradiente de lacunas, da concentração de lacunas. E se eu não estou perto da camada de depleção, a concentração de lacunas é mais ou menos constante ali. Eu estou longe do lado P, mas longe da região de depleção. Então eu posso dizer, olha, longe da camada de depleção, esse termo de difusão tende a zero, é desprezível, perto deste termo de deriva, porque nessa região tem muita lacuna na presença de um campo elétrico externo aplicado. Então você vai ter uma corrente de deriva no lado P, longe da camada de difusão. A mesma coisa, só que considerando-se o portador contrário, que é o elétron, no lado N. Tá? Então, no lado N, mas longe da camada de depleção, ou seja, para x maior que xn, o que nós vamos ter é uma concentração praticamente constante de elétrons, e, portanto, a derivada é nula, ou seja, não tem difusão, ao passo que você vai ter uma corrente de deriva muito pronunciada de elétrons no lado N. Tá? O que acontece? O elétron ele é majoritário no lado N e minoritário no lado P. E a lacuna, o contrário, né? Ela é majoritária do lado P e minoritária do lado N. Tá certo? Bom, o que acontece é que quando as lacunas que estão vindo por uma corrente de deriva chegam à camada de depleção e conseguem atravessar para o lado N, estou falando das lacunas aqui, ela sofre um processo difusional principalmente, né? Porque lá ela é minoritária. Então, o minoritário vai sofrer a ação desses processos de recombinação e tudo mais, e ele vai ser
extinto exponencialmente a partir de um ponto de inserção considerado. Tá? Então, a modelagem do transporte, nesse caso, é essencialmente uma modelagem baseada em uma equação de difusão de portadores minoritários. Isso fora da camada de depleção, porque lá dentro tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo, no lado P, onde os elétrons são minoritários, como está dito aqui, você vai ter o quê? A corrente de lacunas é praticamente corrente de deriva, porque não tem praticamente gradiente no número de lacunas, ele é desprezível comparado com esse termo. Então, no lado P, as lacunas têm um processo de corrente de deriva, e os elétrons, porque praticamente não tem elétron lá, eles vão ser injetados do lado N para o lado P e sofrem então um processo difusional, onde eles vão andando e recombinando com as lacunas presentes no local. E, portanto, predomina para os elétrons o termo de difusão no lado P. Tá? Então, a corrente total no lado P consiste de uma corrente de deriva de lacunas mais uma corrente de difusão de elétrons. Esse é o processo que tem no lado P. Já no lado N, você vai ter o contrário, tá? Você vai ter uma corrente de... não sei se está aqui. Está aqui. No lado N, você vai ter o contrário, tá? Você vai ter uma corrente de deriva para os elétrons e uma corrente difusional para as lacunas, tá? Não é que não tenha um componente de deriva de lacunas e uma componente de gradiente de concentração para os elétrons, deriva aqui no caso para as lacunas no lado N. Né? É que a concentração, o processo é tão mais significativo para a difusão de lacunas no lado P, no lado N, e a deriva dos elétrons no lado N, que compensa desprezar essas pequenas flutuações na densidade eletrônica no lado N e pequenas flutuações na densidade de lacunas no lado P. Então vamos voltar lá para o lado P. O que acontece aqui é que nós temos um campo elétrico aproximadamente constante, é zero, longe da camada de depleção, e essa corrente, então, ela é totalmente dominada pelas lacunas. Ela é muito dominada pelas lacunas no lado P. Mas a lei de ação de massas implica que o produto P vezes N em qualquer posição do espaço, em qualquer região do espaço, ou seja, P de x vezes N de x, seja igual a uma constante do material, Ni quadrado. E eu ainda sei que a densidade de lacunas no lado P, em x tendendo a menos infinito, ou seja, muito longe da camada de depleção, corresponde à densidade de lacunas no lado P, que é igual à concentração de impurezas aceitadoras, ou seja, a concentração de dopantes que foi ionizada no lado P. Então você tem lacunas igual ao número de impurezas aceitadoras, e isso é bem maior do que o Ni, né, do que a concentração intrínseca. Ao passo que o número de elétrons no X tendendo a menos infinito, que é muito longe da camada de depleção, mas no lado P do material, corresponde pela lei de ação de massas a constante ao quadrado do material, ou parâmetro intrínseco ao quadrado do material, dividido pela densidade de impurezas aceitadoras. Como nós já discutimos, isso aqui é muito maior do que o Ni, é natural que o número de elétrons no lado P seja suprimido, enquanto que o número de lacunas seja aumentado. Você tem um efeito de supressão de elétrons no lado P. E aí você pode colocar uma condição de contorno de que o ΔN de x tendendo a menos infinito é igual a zero. Né? Esse ΔN, imagine a concentração de equilíbrio. N menos N0. Esse seria o ΔN. A densidade de corrente, ela é governada por, de certa maneira, por essa variação dessa concentração de portadores. Porque em equilíbrio você tem lá
todo mundo nos seus valores de equilíbrio. Então, se nós pegarmos a equação de continuidade do portador minoritário, nós podemos escrever então que isso aqui vem da densidade de corrente de elétrons no lado P. Eu posso jogar aqui no JXN o termo difusional e eu fico com uma equação de segunda ordem, que nós já resolvemos, inclusive, e que nós sabemos que isso aqui produz um efeito de decaimento exponencial a partir da interface, ou essencialmente a partir dos limites considerados para a camada de depressão, tá certo? Essa equação já foi resolvida e nós sabemos que a solução ela é desse tipo aqui, ó, delta n de x igual a n de x menos n0 igual a delta n0 vezes a exponencial de x mais xp sobre ln. Por que eu estou considerando a solução positiva? Eu creio que seja interessante fazer uma discussão um pouco mais detalhada aqui na equação. Me permitam simplesmente colocar o quadro aqui novamente. Dn, nós temos derivada segunda de uma função ΔN de x2 menos ΔN sobre tal n. Isso tudo é igual a zero porque eu estou pensando numa condição de equilíbrio. Então, me permitam voltar aqui, fazer essa transição para a gente discutir exatamente essa equação aí. Acho que dá para ver aí. Então, nós temos esse tipo de equação aqui, uma equação diferencial de segunda ordem, que eu posso escrever, então, simplesmente como d2 ΔN dx2 menos ΔN sobre tal n dn. Note que, por uma análise dimensional, já que ΔN tem unidades de inverso de metro cúbico, ou partículas por metro cúbico, ou por centímetro cúbico, ou, nesse caso aqui, elétrons por metro cúbico, né? Elétrons por metro cúbico ou por centímetro cúbico. E derivadas segundas sempre introduzem unidades de 1 sobre distância ao quadrado. Se eu estou medindo distância em metros, então derivada primeira introduz 1 sobre metro, derivada segunda 1 sobre metro quadrado e assim vai. No caso de derivada espacial, é claro. Se fosse derivada temporal, seria 1 sobre segundo ao quadrado, assim vai. Percebam que, por uma análise dimensional, esse produto tal n vezes dn tem que ter dimensão de comprimento ao quadrado. Porque d2 dx2 tem dimensão de inverso de metro quadrado. Então, eu vou ter aqui as unidades de ΔN sobre metro quadrado, e aqui eu tenho que ter o quê? Unidades de ΔN sobre metro quadrado. Então, por análise dimensional, eu sei que esse produto aqui a raiz quadrada desse produto tem que ter unidades de metros, né? E isso eu posso obter, inclusive, da análise da equação, como já foi feito antes. Mas aqui é uma mera análise dimensional, tá certo? Uma simples análise dimensional me diz isso. Então, a equação que eu tenho, ela é desse tipo aqui, ó. Derivada segunda em relação a x, menos 1 sobre o comprimento difusional dos elétrons no lado P ao quadrado, ΔN igual a zero. E isso aqui vai produzir para mim uma solução do tipo ΔN é igual a uma constante A, digamos, e elevado a x sobre ln. Note que se você derivar duas vezes, você vai repetir a função e você vai ter um fator de 1 sobre ln quadrado, e aí você vai compensar aquele fator, mais uma outra constante b exponencial de menos x dividido por ln. Tá? Esse é o tipo de solução desejado nesse tipo de equação, derivada segunda menos a função dividido por uma constante ou multiplicado por uma constante aqui. Tá? Então, basicamente, esse é a cara desta função que você está buscando resolver. Só que tem um detalhe, tá? Aonde que eu estou analisando
esta solução. Eu estou analisando essa solução quando eu considero uma junção PN. Então, aqui ó, é o lado P, aqui é o lado N, e nós estamos considerando a partir desse menos XP aqui. Aqui é o XN e aqui é o menos XP. Aqui dentro acontece um monte de coisa, tá? Aqui é a camada de depressão, é a camada de ou zona de depressão ou região de carga espacial. Então eu não sei o que está acontecendo aqui dentro, porque aqui dentro está acontecendo muitas coisas. O que eu quero saber é o seguinte, tá, tudo bem, entram elétrons aqui, entram lacunas aqui dentro, nessa região de carga espacial, alguns poucos elétrons conseguem emergir para fora dessa camada de depressão e aí eles encontram muitas lacunas. Então eles, em algum momento, tendem a se recombinar. A pergunta que eu quero responder é até onde esses elétrons conseguem andar aqui. Tá? Vejam só, se esse aqui é o eixo X, o que eu quero é a solução que decaia para menos infinito. Tá? Então eu tenho aqui a solução do tipo ΔN de x igual a e elevado a x sobre Ln, sobre essa constante Ln, que é a constante de comprimento de difusão dos elétrons no lado P, e um outro termo que é na menos x sobre Ln. Só que vejam só, se eu fizer x tendendo a menos infinito, eu tenho que ter isso aqui tendendo a zero. Esse termo aqui, com x tendendo a menos infinito, ele explode, ele vai a infinito. Portanto, a única alternativa para mim é fazer b igual a zero, a diferente de zero, que seria o ΔN0, que é o ponto aqui onde eu tenho o ponto de inserção desses elétrons considerado no lado P. Então, aqui eu tenho o ΔN0, e o termo exponencial, que aparentemente é crescente, mas é porque eu estou olhando para x negativo. Então, em x igual ao... Aqui, na verdade, eu posso escrever assim, ó, x menos um xp aqui, ó, tá? Ou mais xp, né? Porque eu começo a medir a partir de menos xp sobre Ln. Então, eu começo a medir a partir do menos xp, em x mais xp igual a zero, que corresponde a x igual a menos xp, eu tenho o ΔN0 aqui, ó, que é a constante de elétrons injetados em relação ao valor de equilíbrio do sistema. Tá? E a partir desse ponto, os elétrons eles vão se recombinando e tem que cair para zero esse ΔN, né, esse delta de concentração, à medida que o x tende a infinito. Tem que ir para zero aqui. E isso só vai para zero quando o x tende a menos infinito e é exponencial com o x positivo aqui. Ó. O x tem que ser positivo, caso contrário, a solução explode. É a mesma coisa eu poderia escrever aqui, ó, x mais xp, né, menos x mais xp sobre Ln. Mas de qualquer maneira, né, quando o x tende a infinito, esse número é finito, domina essa parte do exponencial e eu preciso que a solução tenha essa cara. Um outro detalhe interessante é do lado n. Né? Do lado n eu vou ter uma equação similar, d2 dx2 do ΔP menos ΔP sobre tal P LP igual a zero. Esse aqui vai tal P vezes a constante difusional de lacunas. Esse produto aqui é a raiz quadrada, aliás, a raiz quadrada desse produto é o comprimento difusional das lacunas no lado N, só que aqui eu preciso que vá para zero em x tendendo a infinito. E aí eu preciso escolher, então, no lado N, a solução algo com esta cara, ΔP0 elevado a menos x menos xn, porque eu começo medindo em xn, dividido por LP, que é o comprimento de difusão das lacunas no lado N. Ok? Então, feito esse parêntese, creio que a gente possa voltar para a nossa análise lá nos slides. Vamos ver se a gente consegue chegar a termo nessa análise aqui. Tá? Então, basicamente, o que nós vamos ter para a solução desta equação aqui no lado P para os elétrons que são minoritários é algo assim, olha, ΔN de x
é igual a n de x menos n0 igual delta n0 exponencial de x mais xp sobre ln. Isso vale para x menor do que menos xp, tá? Onde o comprimento difusional dos elétrons no lado P é dado por esta raiz quadrada do produto, do tempo de relaxação vezes a constante difusional dos elétrons. Agora note o seguinte, tá? Eu posso jogar esse n0 para o lado de lá, eventualmente, então eu teria uma constante ali, ou eu posso simplesmente tratar diretamente o ΔN a partir desse ΔN0. Eu preciso lembrar que o N0, se você não tiver nenhum potencial externo aplicado, o N0 vai valer Ni quadrado sobre Na. Tá? Mas, na medida em que você aplica um potencial elétrico, eu preciso lembrar, isso há algumas aulas atrás foi discutido, que a distribuição de cargas N de x depende de uma exponencial, o valor da carga vezes o potencial naquela posição dividido pelo KBT, que é o fator de Boltzmann de aumento. Então, essencialmente, quanto vale esse delta N0 aqui? Quanto varia a concentração de equilíbrio? Bom, ela varia da seguinte maneira, ó, eu tenho o número de elétrons no lado P, que é dado simplesmente pela lei de ação de massas. Se não houvessem potenciais, se não houvesse junção, se não acontecesse nada, você teria elétrons minoritários, lacunas na proporção do Na, e os elétrons seriam Ni quadrado sobre Na. Agora, a partir de x igual a menos xp, como é que a concentração de elétrons varia? Bom, ela varia desta forma exponencial, porque é a solução desta equação aqui, que governa esse processo difusional. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso considerar que se eu aplicar um potencial elétrico ao lado P em relação ao lado N, digamos que tenha um potencial V positivo aplicado ao lado P em relação ao lado N que está aterrado, digamos, o número de elétrons vai aumentar em relação ao valor de equilíbrio, vai aumentar na proporção do fator de Boltzmann menos 1 aqui, né? Então, se você colocar o potencial zero, não deve haver nenhuma variação na concentração, o ΔN deve ser zero. Veja que se você não tiver um potencial externo aplicado, não tem como os elétrons atravessarem a camada de depleção, eles vão se recombinar, vão sofrer os processos que tem que sofrer, vão ser ejetados de volta para o lado N por conta do campo interno construído já dentro da camada de depleção. Então, se não houver um potencial externo aplicado, o ΔN tem que ser zero, tá? Porque deve, no lado P, chegar-se à concentração de equilíbrio. Mas, quando ocorre um potencial aplicado, veja só, no lado P, o potencial é positivo, porque eu apliquei um potencial em relação ao lado N, e aí a concentração de elétrons deve sofrer um aumento dado por um fator de Boltzmann. O fator de Boltzmann ele diz que a quantidade de algum tipo de estado físico ou de portador de carga, nesse caso, ela é proporcional à exponencial de energia daquele portador, ou seja, é carga vezes diferença de potencial. Tem um sinal menos na solução dessa equação, que deve estar em alguma aula para trás aí, como eu já mencionei, dividido por KBT. Então, se você aplicar o potencial, você vai aí sim fazer com que se construa um delta N0, que vai corresponder ao que seria relativo ao intrínseco, que é da onde vem esse menos 1, seria aumentado por esse fator de Boltzmann exponencial aqui. Eu posso pensar que a energia do lado P para os elétrons fica diminuída por um fator menos EV, e aí eles buscam ir para esse lado aí.
em relação ao lado N. Né? Então, a corrente de portadores minoritários no lado P é dada por Jn de x igual a E, ou seja, igual, na verdade, a, preciso fazer essa conta, igual E vezes a constante difusional dos elétrons no lado P vezes a derivada da concentração em relação a x. Mas agora eu tenho esta concentração aqui, né? Que na verdade, como o N0 é uma constante e a derivada de uma constante é zero, eu posso colocar aqui como derivada de N menos N0, que é a derivada do ΔN. Então, basta você calcular essa derivada aqui e multiplicar por E vezes dN, e você vai ter, então, a distribuição da corrente de portadores minoritários, elétrons, do lado P. Então, só lembrando, esse fator aqui, olha, se não houvesse potencial externo aplicado, quanto deveria ser o ΔN lá naquele ponto que é o início da camada de depressão? Deveria ser zero, porque eu deveria ter a concentração de equilíbrio de elétrons. Mas na hora que eu aplico um potencial positivo no lado P e aterro o lado N, por exemplo, ou seja, uma diferença de potencial V, os elétrons são atraídos para o lado de potencial positivo. E essa é mensurada por um aumento que é correspondente ao fator de Boltzmann em relação à concentração de equilíbrio, que é esse fator 1 aqui. Então, aquele comportamento exponencial da corrente num diodo, ela vem desse fato aqui, olha. Eu tenho difusão, só que os elétrons eles são aumentados por um fator de Boltzmann em relação à condição de equilíbrio quando há um potencial externo aplicado. Tá? Pois bem, nós podemos fazer a mesma análise no lado N, tudo da mesma maneira, e nós chegaremos a esta quantidade de corrente aqui para o lado N, a equação 43. Tá? Mutatis mutandis aqui, ó. Tá? No lado P você tem constante de difusão de elétrons, comprimento difusional de elétrons, concentração de impurezas aceitadoras, que é a dopagem do lado P, porque ele é minoritário no lado P, comprimento difusional dos elétrons. Tá? Já para as lacunas, o que, que a gente vai ter? Coeficiente difusional das lacunas, concentração de dopantes doadores no lado N e comprimento de livre caminho médio, ou melhor, comprimento difusional, é melhor dizer, comprimento difusional das lacunas. Tá? A mesma coisa, né, quando você aplica um potencial, as lacunas tendem a ir para o lado N, né, elas tendem a fugir do potencial positivo, por isso no lado N fica aumentada a concentração de lacunas. Com esse pouco de energia a mais que ela ganha, em relação ao potencial externamente aplicado, ela é acelerada e ela consegue vencer a camada de depressão e aí ela é, então, exponencialmente amortizada em relação ao ponto onde ela entrou, que considera aqui o xn. Né? Então, ela vai decair porque ela recombina. Bom, agora, o perfil de corrente é assim, tá? Eu tenho o lado P, onde o campo é aproximadamente zero, não é bem zero, o campo interno é zero, sim, o campo externo é uma constante ao longo do material, aproximadamente constante. Aqui você tem o campo interno diferente de zero. E os elétrons, eles precisam, essencialmente, romper a camada de depressão, passar para o lado P, ao passo que as lacunas têm que fazer o caminho inverso na polarização direta. Então, se nós assumirmos que a distribuição de corrente é uma constante ao longo de toda o dispositivo, de toda a junção, o que acontece? Eu tenho muito longe da camada de depressão corrente de deriva de lacunas e uma pequena corrente de deriva de elétrons, mas aqui, ó, no ponto em que alguns elétrons do lado P conseguem entrar para o lado N, elétrons do lado N conseguem vencer a camada de depressão e entrar para o lado P, eles vão sendo exponencialmente atenuados por efeitos de recombinação. Então, logo na entrada tem muito elétron, muito mais elétron do que deveria, e, portanto, eles começam a recombinar com as lacunas, fazendo com que o número de lacunas também caia nesse ponto. Porque eu tenho um processo de equilíbrio aqui.
Eu posso assumir como uma simplificação aqui que a corrente de lacunas é uma constante e a de elétrons também é uma constante dentro da camada de depleção, ao passo que com a lacuna acontece o contrário, né? Aquela que vence a camada de depleção e entra no lado N, ela enxerga muitos elétrons e recombina. Então, essencialmente, aqui, exatamente no início do lado N, fora da camada de depleção, ou seja, a partir desse Xn, eu tenho um acréscimo das lacunas que foram injetadas, mas elas sofrem processos difusivos e decaem. E os elétrons, naturalmente, né, eles decaem aqui também para essa região aqui, porque eles estão recombinando com essa quantidade excedente de lacunas, bem a mais do que a concentração intrínseca do material do tipo N está sendo injetada aqui. Né? Naturalmente que a lacuna que está plotada aqui em azul, ela é minoritária no lado N e ela é majoritária do lado P. O elétron ele é majoritário do lado N e ele é minoritário do lado P. Então ele difunde no lado P e tem corrente de deriva no lado N. A lacuna ela tem corrente de deriva no lado P e difunde no lado N. Tá? Agora, a soma dessas quantidades, isso mais isso é igual a esse mais esse, que é igual a esse mais esse, que é igual a esse mais esse, que é igual a isso mais isso. Ou seja, a cada ponto, se você somar JP mais JN, o valor é sempre o mesmo, porque você está assumindo que flui uma corrente constante ao longo do dispositivo. Então, uma coisa interessante de você considerar que aqui dentro da camada de depleção, a corrente de elétrons e de lacunas é aproximadamente constante, né? Isso é um ponto-chave, é que você pode somar esse valor, que é uma corrente de difusão de elétrons no lado P, com uma corrente de deriva de lacunas no lado P, tá? Você pode somar esses dois valores e você terá a mesma coisa que se você somasse a corrente de difusão de elétrons no lado P mais a corrente de difusão de lacunas no lado N. Porque este valor que aparece exatamente neste ponto em menos XP para as lacunas, onde predomina a corrente difusional, desculpa, a corrente de deriva, é exatamente igual, por aproximação, a este valor que aparece aqui transportado para o Xn, aonde a corrente de lacunas passa a ser de difusão. Então, é por isso que é dito que uma junção PN é governada pela difusão, em primeira aproximação. Tá? Então, eu posso somar esse valor com esse, ou esse valor de elétron com esse valor de lacuna, ou, por conta dessa constância aqui, eu posso somar esse valor de lacuna, que é difusional no lado N, mais esse valor dos elétrons, que é difusional no lado P, e a soma desse ponto da corrente dos elétrons com esse ponto da corrente das lacunas me dá o valor igual para todos os pontos, né? Seria a corrente em todos os pontos. Então eu posso chegar nessa expressão e colocar x igual a xn, eu vou ter a corrente de lacunas. E eu posso chegar nessa expressão e colocar x igual a menos xp, ou seja, essas exponenciais vão para 1, né? E ter então a corrente de elétrons. Esse que é a equação 39, com x igual a menos xp, mais a equação 43, com x igual a xn, a soma dessas duas me dá a corrente total na junção. Tá? Que é o que está escrito nessa equação aqui. Ó. Então, o J é o J de lacunas em Xn mais o J de elétrons em menos Xp. E daí, somando esses dois valores, né, nós vamos ter essencialmente a forma geral da densidade de corrente elétrica em um diodo em função da tensão. Como é que ela se dá? Ela se dá a partir de um parâmetro que eu posso chamar de corrente de saturação reversa, que é quando
o potencial V vai para menos infinito, então essa exponencial vai para zero e eu vou ter menos 1 aqui vezes esse número, que é chamado de corrente de saturação reversa. E quando você tem a exponencial de uma tensão positiva, ou seja, na polarização direta, essa corrente que é a de saturação parametriza a escala de correntes, naturalmente, mas você tem um crescimento exponencial. Então, essa equação aqui é a equação de um diodo PN. Tá? Mutatis mutandis, você pode pensar um pouquinho mais aí, como que seria se você tivesse uma junção PP+, ou NN+, ou coisas do tipo. Bom, então, essencialmente essa equação, como todos nós sabemos ou conhecemos, a corrente versus tensão de um diodo mostra esse caráter de retificação, ou seja, você tem uma corrente de saturação quando a tensão é muito negativa, que é o que corresponde a fazer V tendendo a menos infinito, idealmente, mas no mundo real, menos infinito vai produzir uma ruptura do material. A aceleração de elétrons com tensões muito altas produz um fenômeno de impacto em outros elétrons, eles vencem a camada de depressão, impactam na rede cristalina e produzem mais elétrons. Aí você tem um processo de avalanche, que é a ruptura, é o breakdown do material, e aí você tem essa corrente aumentada mesmo com tensões reversas, aqui seria menos 1000 volts, né? Não apareceu o sinal, mas é menos 1000 volts. Tá? E o germânio ou o silício, eles têm esse comportamento aqui. Normalmente a tensão mínima para você começar a ter esse comportamento exponencial, bem, aliás, esse acréscimo na corrente, praticamente não variando muito o potencial, é 0,7 volts tipicamente. Para o germânio é menor, menos em torno de 0,30. E depende das características construtivas, naturalmente, do dispositivo. Mas aqui, por exemplo, você teria em escalas, falando em escalas, né? Ordens de corrente de miliamperes ou amperes, ou dependendo das áreas envolvidas, quiloamperes, mas nesse caso aqui, por exemplo, eu teria miliamperes na polarização direta e microamperes na polarização reversa, com um breakdown acontecendo lá perto dos 1000 volts para o silício e é um pouco mais ainda para o germânio. Tá? Então essa seria a característica típica que é dada por esta expressão aqui. Agora note que a densidade de corrente ela depende de quem? Do material intrínseco, no caso, se você fez o seu diodo com silício ou com germânio, o NI é uma característica intrínseca, assim como é o DP e o DN, né, são constantes difusionais de elétrons e lacunas que dependem do material, assim como é o LP, que é a constante difusional de comprimento difusional de lacunas ou de elétrons. Tá? Então, isso tudo depende dos materiais. Depende também da concentração de impurezas que você colocou lá, ou seja, da dopagem, depende da dopagem, isso controla e muito o comportamento do material, ou do diodo, do dispositivo, mas depende da forma exponencial de quem? Da tensão aplicada dividido pela temperatura, né? Com as constantes apropriadas aqui, mas depende essencialmente da relação tensão por temperatura. Né? Essencialmente, é isso que nós vamos ter em um diodo. Para finalizar, talvez seja importante mencionar o aspecto da chamada capacitância de junção. Né? Só que tem alguns dados, tá? Para diodos de silício, a tensão de ruptura está entre 50 e 1000 volts. Isso depende da construção do diodo, em partes do material, em partes da construção do diodo. E como eu mencionei, tá? Se você tivesse um diodo no mundo ideal, quando você levasse a tensão para menos infinito, essa quantidade aqui te dá a corrente de saturação em V tendendo a menos infinito. Claro que como aqui você tem uma exponencial, por exemplo, com menos 10 volts, você já está no efetivamente menos infinito, para fins dessa exponencial menos 1. Tá? Mas,
como eu mencionei, quando você tem tensões muito elevadas, o que acontece é esse fenômeno, tá? O elétron que está do lado N, ele é, por conta de que o potencial está reverso, a junção está reversamente polarizada, né? Então, os elétrons, as partículas, elas são aceleradas a tal ponto em que começa a haver impactos com a rede cristalina. Isso promove mais elétrons ainda por um processo de avalanche e você vai ter então um aumento significativo da condutividade e aí dá o breakdown, né? Dá a ruptura do material, né? Que ocorre aqui nesse ponto. Então, normalmente ninguém opera perto da ruptura aqui. Você opera nesta região aqui entre um certo limite inferior e um limite superior também, claro, porque você vai ter eventualmente um aquecimento exagerado, uma saturação, tensões muito elevadas aqui. Né? Pois bem, para finalizar, existe um conceito chamado de capacitância de junção e capacitância de difusão. E que é essencialmente dado pelo fato de que você tem uma região de carga espacial e essa camada de depressão, onde se forma essa carga, essa região de carga espacial, ela, a partir da aplicação de um potencial, você pode ver quanto de carga foi acumulado a mais ali. Usando uma super simplificação do modelo, tá? Se você considerar a polarização reversa, você vai ter uma capacitância de junção, é o diodo operando como um capacitor dependente de tensão. Existem capacitores que são fabricados com esse objetivo, são os chamados varicaps. É um capacitor variável que basicamente pode ser construído como um diodo, em que você aplica um potencial e a capacitância flutua em função do potencial aplicado. Mas basicamente essa capacitância de junção aqui, ela pode ser calculada como, de modo muito simplificado, um capacitor de placas paralelas, onde você poderia concentrar a carga, como se você concentrasse a carga numa placa de área A, e essa carga toda está separada por uma distância L, que é o tamanho da camada de depressão. Uma coisa super simplificada aqui. E aí você, então, teria essencialmente a equação de um capacitor de placas paralelas, onde o L, que é a dimensão da camada de depressão, é governada pelo potencial aplicado. Conforme a gente viu na aula anterior, né? Na aula anterior aqui, deixa eu só mostrar, a gente chegou à conclusão que L, em função do potencial externo aplicado, é o L0, ou seja, é o tamanho da camada de depressão, é o comprimento da camada de depressão na ausência de potenciais aplicados, vezes esta raiz quadrada de 1 menos V sobre delta V0. Então você assume essencialmente que a área de interface não muda, isso é fato, não vai mudar mesmo muito, pelo menos não deveria. O epsilon do material, você assume que você está trabalhando em regime linear e que a dopagem não afeta muito grandemente. O epsilon é a permissividade dielétrica do silício. E aí você vai ter quem para variar? É o comprimento da camada de depressão. Tá? Então você vai ter uma capacitância de junção que vai ser a menos de constantes inversamente dado por inverso da raiz quadrada do potencial interno menos V. Só lembrando que na polarização reversa o V é negativo, né? Então, basicamente, você tem uma constante mais o módulo da tensão. Esse número aqui cresce e essa capacitância, então, começa a diminuir com o aumento da tensão, porque o comprimento L aumenta, enquanto que a área das placas, aí, entre aspas, não aumenta jamais. E ainda tem um efeito que é o efeito difusional de portadores, quando você está na polarização direta. Né? Eu preciso lembrar, por exemplo, que quando eu injeto os portadores, elétrons e lacunas, eles vão se difundindo, mas eles ficam relativamente concentrados em uma certa região do espaço. E essa, então, ela vai ser dada como capacitância difusional. Na polarização direta é um C0, que depende da construção, dopagem e tudo mais do material.
exponencial é o termo de Boltzmann menos 1 aqui. Então, na essência, você poderia fazer uma análise de uma equação parecida com essa aqui para determinar a capacitância. Só que ao invés de determinar corrente, você determinaria qual é a carga acumulada em cada uma das regiões aqui. Você poderia avaliar a carga acumulada de um dos lados e então dividir pela diferença de potencial ou fazer algo similar a isso. Né? Carga sobre diferença de potencial te dá capacitância. E a capacitância de difusão, né? É isso. Capacitância de difusão ela é dominada por esse efeito difusivo, mas ela tem esta cara mais parecida com a exponencial, com a curva do diodo mesmo. Né? Então, em essência, você teria algo assim para a capacitância, né? Ela cresce com o aumento da tensão aplicada, né? Nesse caso aí. E isso impacta, de certa maneira, nos processos de chaveamento. Né? Eu preciso lembrar que, por exemplo, um diodo ideal, ele seria uma chave que, quando a tensão aplicada é negativa, a corrente é zero, quando a tensão aplicada é positiva, você tem qualquer corrente que você queira limitada pela carga e não pelo diodo. Tá? Então, você teria uma chave mesmo, ideal, onde a queda de tensão na chave seria zero quando ela está on. E a queda de tensão na chave seria toda a tensão aplicada no caso off. Mas os processos de chaveamento, eu preciso lembrar que chaveamento envolve uma composição de frequências. Quanto mais rápida a chave, mais componentes de alta frequência você vai ter. E quanto mais alta a frequência, maior é a tendência do capacitor de tornar-se um curto-circuito. Então, isso aqui, que é um processo capacitivo dentro do diodo, ele impacta a capacidade de resposta em frequência do diodo. E uma das quantidades bastante importantes em um diodo é o chamado tempo de recuperação reversa. Isso corresponde ao intervalo necessário para os portadores minoritários se recombinarem e serem extintos na transição entre a polarização direta e a polarização reversa, o que está escrito aí, mas eu gostaria que você pensasse o seguinte: imagine que o diodo ele está na polarização direta, então você está injetando elétrons no lado P. Eles vêm do lado N, conseguem vencer a camada de depleção e entram para o lado P. Tá? Então você injetou muito elétron no lado P, bem mais do que a quantidade de equilíbrio não houvesse a junção, não houvessem tensões aplicadas, você está polarizado diretamente e você injetou elétrons. Tá? Na hora que você chaveia o diodo para cortar, ou seja, você tinha uma tensão positiva aplicada, estava fluindo corrente na polarização direta, ou seja, elétrons estavam indo do lado N para o lado P. Na hora que você inverte a polaridade do diodo, tentando fazer ele entrar em corte, ou seja, para que ele tenha no máximo a corrente de saturação, ainda existem muitos elétrons no lado P que não se recombinaram ainda. E nesse caso, é necessário um tempo para que esses elétrons se recombinem. Então, enquanto você ainda tem elétrons em excesso, a corrente reversa no diodo, na polarização reversa, vai ser maior que a saturação, por conta desse efeito de acúmulo de carga que vai ter que se recombinar, vai ter que voltar para a condição de equilíbrio, para que aí sim você tenha então a saturação, a corrente de saturação reversa no caso da tensão reversa aplicada. Experimentos desse tipo são assim, mais ou menos, tá? Você tem aqui, idealmente, tá? É claro que a própria fonte ela tem uma curva de resposta, mas supõe-se que você pegue uma fonte de estímulo ao diodo que seja capaz de ter uma rampa de subida e uma rampa de inversão, de descida, bem mais abruptas
do que o tempo de resposta do diodo. Isso naturalmente tem que ser assim. Você tem que ter uma fonte muito rápida no chaveamento, né? Digamos que esse processo aqui, só para exagerar aqui, esse processo aqui aconteça em microsegundos, essa rampa tem que ser de 1 nanosegundo, por exemplo. E aí você pode aproximar como se fosse uma subida abrupta. Tensão é zero, ela chaveia para V0, você mantém V0 durante um tempo até se acomodar o processo transitório no diodo, e aí você chaveia para menos V0, você reverte a polaridade da fonte, inverte a polaridade da fonte, melhor dizendo, depois você desliga essa fonte eventualmente, né? Se você quiser. Então o que acontece? O diodo ele tem um tempo para responder na polarização direta, mas depois que ele já respondeu, na hora que você chaveou, ele deveria cortar a corrente para o valor mínimo de corrente de saturação. Só que, como você tem muitos portadores minoritários no lado P e no lado N também, e eles dão uma condutividade maior do que aquela que o material teria em estado estacionário, até que eles se recombinem, você vai ter esse pico de corrente reverso aqui, e esse tempo que vai do momento em que houve o chaveamento até o momento em que a corrente volta para a corrente de saturação reversa, é chamado de tempo de recuperação reversa. Se você quer diodos para operar em alta frequência, esse tempo aqui tem que ser o menor possível. Tá? Então você busca diodos rápidos, por exemplo, são dentre os que têm tempos de recuperação reversa menores. Né? Então, é claro que tudo isso impacta o comportamento e a operação do seu dispositivo. Bom, importante lembrar, tá? Capacitância a essas equações aqui, principalmente, e principalmente, né, a equação da corrente no diodo. Essa equação aqui é importante, a corrente no diodo, bem como a equação que governa o tamanho da camada de depressão. É importante lembrar, tá, que o valor do potencial interno, o delta φ0, depende essencialmente da diferença de potencial químico do lado P para o lado N. Tá? Se você quiser tirar o módulo, você inverte essa conta que faz μ do infinito menos μ do menos infinito, mas isso aqui é o potencial químico do lado P menos o potencial químico do lado N em módulo. Essa conta que você vai fazer aqui. E esse delta φ0 aqui também depende de quem? Depende da dopagem. Eu não sei se está nessa aula aqui. Essa aqui a gente tratou de difusão, processos difusivos, mas você tem que voltar lá para a aula em que foi discutido a questão dos potenciais químicos. E aí, essa quantidade que aparece bem aqui, né, esse delta φ0 aqui, ele depende essencialmente da diferença dos potenciais químicos do lado P para o lado N. Né? Em módulo, seria essa, pouco importa em qual ordem você faça a conta, se você tomar o módulo no final, esse potencial interno aí, tá, ele vai depender da dopagem também, porque ele é uma diferença entre potenciais químicos. Tá? Então, existe uma equação para isso aqui também, para você calcular que depende da dopagem, enfim, dos parâmetros dos semicondutores. Então, basicamente, você pode lembrar ou guardar como chave uma equação desse tipo aqui, que é para o tamanho da camada de depressão. Esse aqui, que é quando a camada de depressão sofre a ação de um potencial externo. E para a densidade de corrente em função dos parâmetros construtivos do diodo e da tensão aplicada. Então, claro, é aquela resposta exponencial crescente para o lado potenciais positivos e corte para o lado da saturação reversa. Encerramos por aqui. Até a próxima aula, pessoal.